E aí, pessoal, boa noite. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, são as lives de imersão em exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional da educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu oriento aí o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício, da anamnese à prescrição com total segurança. Então, na live de hoje, eu vou responder uma pergunta, né, que tá acontecendo essa semana aqui, a semana da prescrição do exercício no diabetes, e a gente tem ali um grupo do WhatsApp onde as pessoas assistem aí a aula e podem ali participar, comentarem a respeito. E eu recebi, né, uma pergunta ali, né, foi, até quero agradecer aqui, né, o profissional ali de educação física que fez a pergunta, que foi exatamente, ele perguntou assim, falou, professor, mas numa situação que a gente não tem como medir a glicemia do nosso aluno com diabetes, não dá para medir nem antes e nem depois do exercício. Como é que fica a situação de nós como profissionais de educação física, como a gente vai acertar a carga do treinamento, ou a intensidade que a gente vai trabalhar com ele? Como é que a gente vai saber se está dando muito estímulo ou pouco estímulo aí para ele, gerando talvez um quadro de hipoglicemia ou não? Então o detalhe aí é o seguinte, na verdade essa situação ela é uma situação bastante complexa para nós como profissionais de educação física passarmos por ela. Então vamos entender aí qual é o enfoque, né, da situação como um todo. Primeira coisa que a gente tem, o exercício ele é hipoglicemiante. Então, de uma maneira geral, o exercício ele vai diminuir a glicemia, a concentração de glicose que tem no sangue, principalmente de todo mundo, principalmente do indivíduo que tem diabetes. Só que, por outro lado, a gente tem também a questão relacionada ao indivíduo com diabetes. Ele pode vir para fazer o exercício e os riscos agudos que nós temos em relação ao exercício para quem tem diabetes é exatamente aquela pessoa com diabetes, o nosso aluno com diabetes, chegar para treinar e ele está ali num quadro de hiperglicemia. Ou então ele chegou para treinar e está num quadro de hipoglicemia. Como é que a gente identifica isso? O grande problema é muito difícil de uma maneira não através de um glicosímetro, por exemplo, você identificar essas situações. A hiperglicemia ainda é um pouco mais fácil. Na verdade, as situações extremas, vamos colocar assim. Você pode, de certa maneira, entender que está havendo, sim, alguma alteração ali metabólica da pessoa, mesmo antes de começar o treino. A primeira delas, a pessoa chegar e você perceber que o indivíduo está sedento. Ele toma água, não deu 2, 3 minutos, 5 minutos, está indo lá tomar água de novo. Isso geralmente é uma característica de hiperglicemia. A hiperglicemia ela aumenta aí a taxa de filtragem renal, consequentemente o indivíduo com diabetes descompensado, com hiperglicemia, ele começa a urinar mais, perde mais água, tem o primeiro sintoma da desidratação, que é exatamente sentir sede, e aí ele vai automaticamente ficar tomando mais água. Seria uma maneira de identificar. Só que muitas vezes a pessoa chega para fazer a aula, ele chega já em cima da hora de fazer a aula. E aí não dá nem tempo da gente conseguir identificar isso. A outra situação, o outro extremo, seria esse indivíduo estar fazendo quadros de hipoglicemia. Como é que a gente geralmente identifica a hipoglicemia? Por estímulos que vêm do sistema nervoso autônomo simpático. Então, começou a diminuir a glicemia, o sistema nervoso autônomo simpático ele começa a mandar sinais, que são sinais aí geralmente chamados de adrenérgicos, que quando nós estamos em repouso é muito fácil a gente identificar essa sinalização. Então você está em repouso, de repente você começa a transpirar. Está em repouso, começa a ficar irritado. Começa a ter tremedeiras. Isso é o mais clássico, é o mais comum acontecer. Indivíduo que geralmente fala muito pouco, de repente começa a ficar falante. Então, isso é indicações que a gente acaba, muitas vezes, com o indivíduo em repouso, até identificando de uma maneira um pouco mais rápida um episódio de hipoglicemia, mesmo sem medir a glicemia. Agora, o detalhe,
vamos levar para a nossa realidade ali do dia a dia. Nosso aluno com diabetes chegando para treinar, aí ele vem para treinar, ele chega ali já em cima do horário ali de começar a aula. Às vezes ele treina com outras pessoas, ele também é um grupo de pessoas. Chega, fala um oi, 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 oi e começa a treinar. Então, assim, é praticamente impossível nós, como profissionais da educação física, identificarmos uma situação dessa. Do indivíduo estar fazendo hiper ou hipoglicemia sem medir a glicemia. Aí vem pergunta, que até um dia desses aí mandaram para mim, falaram, professor, qual é o glicosímetro que você indica para o personal trainer? Na verdade, o que a gente tem que entender? O nosso aluno é que tem diabetes, a não ser em alguns casos, né, que tem, no meu caso, por exemplo, que eu tenho diabetes também, mas o profissional de educação física, como profissional de educação física, ele não precisa ter o glicosímetro. O glicosímetro, quem precisa ter é quem tem diabetes. Então, o que falta muitas vezes aí é uma orientação para aquele indivíduo que tem diabetes, trazer o glicosímetro dele para a aula. Muitas vezes eu falo do glicosímetro, mas não adianta você, por exemplo, como profissional de educação física, ter um glicosímetro, medir a glicemia daquela pessoa com diabetes, identificar que ele está ali com uma glicemia de 60, está fazendo um quadro de hipoglicemia, e não ter nada com carboidrato para dar para ele. Então o detalhe é, a orientação normalmente que eu passo, isso eu aplico, né, tanto comigo como com meus alunos aí com diabetes, oriento eles a trazerem o glicosímetro e sempre ter com eles algum tipo de alimento com carboidrato. Seja uma bolachinha doce, bala, qualquer alimento que tenha carboidrato, porque na hora da emergência não dá para a gente ficar muito escolhendo, olha, não, quero um suplemento com carboidrato. Se tiver, ótimo, usa o suplemento. O suplemento geralmente ele tem ali, tem dextrose junto com sacarose, então uma parte chega um pouco mais rápido, outra parte chega um pouco mais lentamente, perfeito. Mas se não tem, tem fruta, come fruta, vai ter que se virar com o que tem por perto. Só que o detalhe é, o indivíduo tem que ser orientado a trazer para o treino, para a sessão de treinamento, o glicosímetro dele, as tiras, né, para fazer a medição, as lancetas, e também um alimento com carboidrato. Isso se ele não usar insulina de curta duração. Se ele usa insulina de curta duração, seja ela de ação rápida ou ultra rápida, que são insulinas que serão utilizadas para em quadros de hiperglicemia fazer as correções, é necessário que ele traga essa insulina também. Então, quer dizer, o kit de quem tem diabetes. Tem diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, traz o glicosímetro e traz ali algum alimento com carboidrato. Diabetes tipo 1, traz o glicosímetro, traz um alimento com carboidrato e traz também para o treinamento a insulina de curta duração, seja ela de ação rápida ou ultra rápida, não importa. Porque isso é um material que vai trazer segurança para o portador de diabetes e também trazer segurança para nós como profissionais de educação física. Que é através da medição da glicemia que nós teremos noção de como a gente vai trabalhar com quem tem diabetes. Caso contrário, a terminologia que eu uso é nós estamos prescrevendo o exercício no escuro. Não tem como a gente observar a pessoa e falar, olha, você está em hiperglicemia, você está em hipoglicemia. É muito difícil fazer isso. É muito raro você conseguir identificar. Durante o exercício, a gente até identifica quadros de hipoglicemia sem que a pessoa meça a glicemia. Porque normalmente o indivíduo vai passar mal por estar com uma glicemia muito baixa, ele passa mal e compromete a parte motora. Começa a afetar o equilíbrio desse indivíduo, o tempo de ação e reação dele e também a própria coordenação. Está andando, tropeça, o joelho flexiona num momento que não é para flexionar, mexe com o equilíbrio, a pessoa muitas vezes pode cair e se machucar. Então, mas são situações extremas aonde nós conseguimos sim identificar esses quadros de, principalmente, hipoglicemia. Durante o treino, pode acontecer do indivíduo reclamar que ele está sentindo muito mais sede. Então, são indicadores que a gente sabe que provavelmente ele já iniciou em hiperglicemia. Só que hiperglicemia de quanto? Porque hiperglicemia é de 180 para cima. Agora, eu estou com sintoma de hiperglicemia, ótimo, mas quanto está a glicemia?
Porque se a gente não tem essa referência, fica muito, muito difícil realmente para a gente poder acompanhar quem tem diabetes. Então, a situação é, quando nós, como profissionais de educação física, acompanhamos aí alguém que tem diabetes lá fazendo exercício e não medimos a glicemia desse indivíduo, você, como profissional, está assumindo todos esses riscos aos quais eu já comentei com vocês. Então, o detalhe é, muitas vezes, se não der ruim, por exemplo, sei lá, o indivíduo chegou para treinar, ele estava com 230 lá de glicemia. Você fez lá 1 hora de exercício com ele, moderado, de maneira cíclica, diminuiu a glicemia dele, sei lá, para 160. Ótimo. Ele chegou bem e saiu bem. Mas o que garante que isso está acontecendo? Se você não tem os valores referenciais. Eu pego muito como exemplo o médico diante de um paciente quando chega em consulta com ele. O paciente chega lá, todo mundo já foi ao médico algum dia. Você vai lá, relata para ele o que você está sentindo. Olha, eu estou com dor, eu estou com vômito, eu estou com isso, eu estou com aquilo. O que ele vai pedir para você? Exames. E com base no resultado desses exames é que ele vai automaticamente tomar alguma atitude. Por que nós, como profissionais de educação física, nós temos que trabalhar no escuro? Por que o indivíduo chega lá e fala, eu tenho diabetes, tá bom, vamos medir a glicemia, eu não trouxe glicosímetro, tá bom, então você não vai fazer exercício. Simples assim. Porque não é só o aluno com diabetes que está em risco. Se ele está sozinho fazendo exercício, sofreu uma hipoglicemia, caiu e bateu a cabeça, é uma situação que é ele que está assumindo o risco. Agora, se ele está na sua aula, o responsável é você. Então é a mesma situação. O médico não vai ficar te prescrevendo medicamentos se não tiver nenhum exame que norteia ele. Então, para nós da educação física, trabalhando com quem tem diabetes, não tem como fazer isso. Existem algumas pessoas que eu conheço que, inclusive, não têm diabetes, mas trabalham com pessoas com diabetes e que têm lá glicosímetro. Isso aí é um extra, é um bônus. Se você acha que é interessante você ter um glicosímetro, porque você tem algumas pessoas com diabetes, ótimo. Mas é assim, não é algo que é obrigatório. O profissional de educação física que trabalha com a pessoa com diabetes, ele ter o glicosímetro. Quem precisa ter o glicosímetro é quem tem diabetes. Diabetes é uma doença crônica, ela precisa de valores referenciais para você saber a atitude que você vai ter. Porque isso é muito comum em quem tem diabetes tipo 1. Fica medindo a glicemia toda hora. Ah, tá mais alto, toma mais insulina, tá um pouco mais baixo, come alguma coisa lá com carboidrato e assim vai levando o dia. Quem tem diabetes tipo 2, muitas vezes não tem muito hábito de ficar medindo a glicemia. Só que, por outro lado, também ele não tem a menor ideia de como está a concentração de glicose no sangue dele. E aí, muitas vezes, as pessoas se referem assim, mas quem tem diabetes tipo 1 pode aplicar insulina para corrigir. Quem tem diabetes tipo 2 não vai ficar tomando mais medicamento para isso, antidiabético oral. Mas, se você chega no momento de uma refeição e a sua glicemia está lá, está 160, 180, claro que você vai optar por comer alimentos com proteína, por exemplo, e evitar comer carboidrato. Então, isso são atitudes que podem, sim, são atitudes simples que podem ser feitas e que, consequentemente, vão evitar que o indivíduo permaneça em hiperglicemia por um longo período. Mas com a medição da glicemia, você norteia esse comportamento. Agora, se você não tem referência, não tem referência. Antigamente, a gente tinha o guia de ruas, né? Quem for um pouco mais velho aí vai lembrar. Você abria lá para procurar de um ponto a outro onde você ia, aí por uma página, essa página junta-se a página não sei o que, na letra J alguma coisa lá, e você ficava procurando o caminho. Hoje a gente tem o GPS. Então você liga lá o celular e usa o GPS para referência. Se a gente faz o exercício quem tem diabetes sem medir glicemia, você está indo de um lugar onde você está para um que você não conhece, sem nenhuma referência. Simplesmente assim. Você não tem referência nenhuma. Você não tem o guia de ruas, que é uma coisa, né, já hoje bastante arcaica aí, que nem sei se alguém usa ainda, e muito menos a tecnologia que é o GPS. E você está tentando sair de um lugar e chegar a outro onde você nem conhece. Guia 4 rodas, o Alexandre tá falando aí. Tinha o guia 4 rodas, é verdade, isso aí eu tinha aí. Então, quer dizer, mas a gente tinha uma referência. A mesma coisa, nós como profissionais de educação física, por que a gente tem que prescrever exercício para quem tem diabetes sem referência nenhuma? Aí você, como profissional de educação física, pode chegar para mim e falar assim, professor, mas só que aqui é o seguinte, a região onde eu estou,
é uma região mais carente, a gente tem aqui carência de materiais, é realmente difícil. Não vou falar que é fácil, realmente não é, eu sei como é. Agora, o detalhe é, nós temos estratégias. Quais são essas estratégias? A primeira é você entrar em contato com os médicos da região. Falar do trabalho que você tem com essas pessoas com diabetes. Para eles te colocarem em contato com os representantes dos laboratórios. E aí, através do representante do laboratório, você pode conversar com eles e explicar, falar, eu tenho um trabalho, é um trabalho que eu faço aqui com as pessoas, tem um grupo de pessoas, a gente tem uma limitação muito grande e muitas vezes você consegue um patrocínio com o laboratório. O aparelho em si, ele não custa caro. O investimento ele é pequeno, o problema são as tiras. Tira de uma maneira geral, aí vai custar em torno de R$2 cada uma. Então, quer dizer, cada vez que comprar uma caixinha com tiras lá de 50 tiras, vai gastar uns R$100. E se você tem vários alunos, aí realmente, né, medindo de várias pessoas, certamente vai precisar de uma quantidade maior. Mas isso muitas vezes você consegue parcerias com os laboratórios. Então isso são oportunidades que a gente tem. Outra possibilidade, na região onde você está, entre em contato com a Associação de Diabéticos da região. E explica, olha, eu estou fazendo o exercício, eu trabalho com as pessoas que têm diabetes. Que muitas vezes essas associações, eles têm contatos com os laboratórios, muitas vezes eles conseguem algum tipo de material. E você consegue algum tipo de apoio de uma associação, de apoio de um laboratório, e isso automaticamente você vai ter material aí para trabalhar. Talvez de uma maneira limitada, sim, mas melhor de uma maneira limitada do que sem referência nenhuma. Sem referência nenhuma é muito perigoso, tanto para o nosso aluno com diabetes, como para o nosso aluno sem diabetes. Eu vou tocar aqui num outro assunto, que também fez parte da pergunta lá, a questão de como é que eu vou dosar a intensidade do exercício para a pessoa que tem diabetes. O detalhe é o seguinte, não existe, quando a gente leva em consideração aí a avaliação física que a gente faz dos nossos alunos, não existe um protocolo para aluno diabético, não existe isso. O que vai existir é os testes que normalmente são feitos, testes para consumo máximo de oxigênio, testes de resistência anaeróbia, a quantidade de testes que a gente conhece, aí tem um monte de testes. O que a gente tem que levar em consideração? O protocolo que a gente vai aplicar. Porque, por exemplo, não faz sentido você usar um protocolo, por exemplo, em teste em esteira, que foi desenvolvido para um indivíduo jovem, saudável, e você aplicar numa pessoa de terceira idade com diabetes tipo 2. Então isso não pode acontecer. A gente, como profissional de educação física, precisa aplicar o teste adequado àquela população que eu estou atendendo. O que normalmente determina aí o teste? Primeiro, para ver para quem ele foi desenvolvido. Eu estou trabalhando com uma pessoa que tem diabetes, mas ele é terceira idade, então eu vou aplicar um teste voltado para, geralmente, medir autonomia, coisa assim, para o idoso. Tira o diabetes dessa equação. O que vai determinar? Esse indivíduo ele é hipertenso, ele tem o risco cardiovascular aumentado, então automaticamente você já vai ter que procurar um protocolo que não seja de esforço máximo. Vai ser um protocolo submáximo. Então é nisso que a gente precisa se prender. Porque durante o exercício, ou um teste de esforço, por exemplo, no nosso aluno com diabetes, o risco maior que ele vai ter em relação ao diabetes é fazer hipoglicemia. Só que fora isso, se a gente não levar em consideração, por exemplo, a presença da hipertensão, risco cardiovascular aumentado, tipo de medicamento que está sendo utilizado, que, por exemplo, o indivíduo usa lá um beta-bloqueador para controlar a pressão arterial. Como é que você vai aplicar um teste ergométrico nele? Então, isso é o que a gente precisa ter como referência na hora de prescrever o exercício para quem tem diabetes. Tira o diabetes da equação. É um garoto jovem que tem diabetes. Beleza, você pode aplicar um protocolo lá que foi desenvolvido para jovens condicionados, não importa. Ele vai ter um resultado positivo. É só medir a glicemia dele antes lá, para não ter perigo de ele fazer hipoglicemia durante o teste. Mas isso pode ser feito. Aí, através dos testes que nós fizemos com os nossos alunos com diabetes, nós teremos o quê? As referências do que é uma prescrição com intensidade leve,
com intensidade de leve a moderada, com intensidade de moderada a máxima, ou supramáxima. Então você consegue determinar em que intensidade você vai trabalhar com esse indivíduo. Só que qual é o grande desafio para nós que somos profissionais de educação física e trabalharemos aí, ou estamos trabalhando com esses indivíduos que têm diabetes? Se o indivíduo chega para treinar com um risco eminente de fazer hipoglicemia, por exemplo, ele chega para treinar lá e você mediu a glicemia antes de começar o treino, está lá com glicemia menor do que 100 mg por decilitro. Não vai dar 10 minutos de exercício, esse cara vai fazer hipoglicemia. Vai precisar o quê? Suplementar com carboidrato. Então é uma providência que precisa ser tomada, mas essa providência ela só é possível ser tomada quando vai feita a medida da glicemia capilar antes de iniciar o exercício. Não tem outra maneira. Não tem bola mágica, bola de cristal. A mesma situação se ele chega hiperglicêmico. Então, quando a gente está trabalhando justamente para adaptar aí o exercício ao diabetes, se ele chegou hiperglicêmico, você vai fazer um tipo de treinamento onde você vai aplicar uma carga adequada, um modo adequado daquela modalidade que está sendo aplicada ali de exercício para aquele indivíduo, para objetivar, conseguir baixar o máximo que você conseguir ali da glicemia dele. Chegou com a glicemia um pouco mais baixa, você vai aplicar uma carga de certa maneira para que essa glicemia não abaixe tão rápido. Mas para isso a gente precisa ter referências. Lembra que eu falei lá do médico, dos exames? É a mesma coisa. Então a gente vai trabalhar com quem tem diabetes, a gente precisa saber medicamento que ele está usando, se está usando insulina, que tipo de insulina que ele usa, ou qual a combinação de insulinas, tempo que está, quando foi aplicada a insulina, se tem aí sobreposição de curvas aí de insulina durante o exercício. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Se usa antidiabético oral, que tipo de antidiabético oral está sendo usado? Essa relação ela é frequente. Você tem que saber isso antes de começar a prescrever o exercício. E, além disso, você tem que levar em consideração que aquele teste que foi feito inicialmente, onde você determinou que é uma atividade leve, moderada ou vigorosa para esse indivíduo, que dependendo de como a glicemia dele está antes de começar o exercício, certamente você vai ter aí um impacto também com relação a essas intensidades. Então, se o indivíduo está dentro do alvo, claro que o alvo para o exercício seria glicemias aí acima de 120, né? E valores menores do que 180, nessa situação o rendimento dele vai ser praticamente igual ao indivíduo que não tem diabetes. Então, o teste que você fez inicialmente vai valer para ele. Estou falando com referências, os referenciais de intensidade do exercício. Agora, se ele chega com hiperglicemia, quer dizer, acima de 180, mas abaixo de 250, pouco vai ter variação nessa situação. Mas se ele chega para treinar com glicemias acima de 250, às vezes com 280, 320, 380, 400 e alguma coisa, né? Isso aí, para quem trabalha com diabetes tipo 1 sabe muito bem que isso acontece. Aquele grau de intensidade que você fez o teste não vai exatamente valer para o indivíduo. Porque o processo de adaptação do organismo, que já está começando o exercício fora da homeostasia, a homeostasia já está desequilibrada nesse organismo. O corpo já está buscando estado de equilíbrio, que é o que ele faz quando a gente está em exercício. Ele está sofrendo ali o estresse do exercício. Só que isso já está acontecendo em repouso. Então, na hora de aplicar o exercício em uma situação dessa, a gente tem sim que levar isso em consideração. E como é que a gente faz? Mede a glicemia, toma conhecimento de como está a situação, se necessário faz aí uma correção com insulina de curta duração, hidrata um pouco mais, faz o exercício e através de escalas subjetivas do esforço a gente vai monitorando o quanto está representando aquela intensidade para aquele indivíduo. Então isso é uma coisa que vai nortear aí o nosso trabalho para garantir sucesso com quem tem diabetes. Agora, para eu fazer tudo isso que eu preciso dos testes. O teste que eu fiz na avaliação física desse meu aluno com diabetes, do resultado que ele tem da glicemia naquele dia. Sem essas referências, a gente trabalha totalmente no escuro. E muitas vezes, isso eu já ouvi de pessoas que normalmente conversam comigo, eu faço parte de grupos de pessoas com diabetes,
grupos de profissionais de educação física, pessoas que normalmente entram em contato comigo e que muitas vezes falam, olha, meu aluno com diabetes chegou, não estava se sentindo muito bem. Aí eu fiz um exercício leve com ele, fiz mais alongamento. Agora o detalhe é, o indivíduo chegou, não está se sentindo bem, ele não está se sentindo bem por quê? Era pelo diabetes descompensado? Ele estava em hiperglicemia? Ele estava em hipoglicemia? Ou é porque ele teve um pico de hipertensão? Ou é qualquer outro problema? Não sei. E o que é pior, das pessoas que eu conversei também não sabiam. Então, tenham ideia que quando a gente trabalha dessa maneira, a gente arrisca muito a nossa carreira como profissional de educação física fazendo isso. Porque se essa pessoa passar mal ali, tiver algum treco ali, e não sobreviver, você acha que essa carga vai vir nas costas de quem? Então, eu acho que nós, como profissionais de educação física, a gente precisa sim. Precisamos investir no nosso conhecimento, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui agora, depois das 10 da noite aí buscando informação. Né? Isso eu acho que é muito legal. Só que ao mesmo tempo a gente precisa pôr isso em prática. Prática de uma maneira que traga segurança para o nosso aluno com diabetes e que traga segurança para nós como profissionais de educação física. Porque não dá para a gente trabalhar sabendo que o indivíduo tem ali diabetes, seja diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, e você trabalhar com ele sem a menor ideia de quanto está a glicemia dele. De que maneira você vai nortear esses estímulos? Não tem como. Muita gente vai e arrisca. Fala, meu, vou tacar o louco, vamos aí. Tudo bem. Né? Às vezes ainda dá sorte. Pega a pessoa lá, vindo treinar de manhã, que a gente sabe que a resistência à ação da insulina é maior. Então ele está tendendo naturalmente a ter quadros de hiperglicemia. Ele vem fazer o exercício e, como a resistência à ação da insulina é maior ali pela manhã, então a diminuição da glicemia não é tão rápido que acontece e, consequentemente, o indivíduo não faz hipoglicemia lá no treino. Então, às vezes acontece, ainda dá sorte. Mas até quando vai essa sorte? Porque todo dia de manhã a pessoa acordou e está com hiperglicemia? Ou vai ter um dia que ele não estava muito legal, foi dormir sem comer nada, acordou de manhã, tomou só um cafezinho ali, comeu 1 ou 2 bolachinhas e foi treinar. Então, quando a gente começa a entender como funciona, que é o que eu sempre falo, o tratamento do diabetes é o exercício, o medicamento e a alimentação. Não tem como sair disso. Não importa que tipo de diabetes a pessoa tem. E na hora de fazer o exercício a gente sabe que ele vai usar a energia que está armazenada no sistema. E independente da ação da insulina, ele vai tirar a glicose do sangue. Agora, quanto de glicose vai ser removida? Aí é nós, como profissionais de educação física, que vamos determinar isso. Através do tipo de prescrição de exercício que a gente vai fazer. Qual exercício a gente vai aplicar? De que modo a gente vai aplicar aquela sessão de exercício? Então, tudo isso vai impactar com qual carga, né, de volume e intensidade, a densidade do treinamento. Tudo isso vai impactar na resposta glicêmica desse indivíduo. Só que para eu, que domino, eu ou você, né, que é profissional de educação física aí que está acompanhando, que domina a prescrição do exercício, como é que você vai trabalhar com essas variáveis se você não sabe se aquele organismo que você está aplicando o estímulo ele está em uma situação de homeostasia ou não. Se ele está aumentando aí o risco dele de fazer hipoglicemia ou não. Ou ele está em hiperglicemia e naquele momento que você fez o exercício, aquele esforço fez com que ele entrasse em um processo de cetoacidose metabólica. Não tem como a gente saber. Então a referência é essa. Então a orientação, né, que eu normalmente dou e peço que vocês insistam com seus alunos, porque eu dei e dou aula para muitas pessoas com diabetes tipo 2. Quem tem diabetes tipo 2 não gosta muito de ficar medindo a glicemia, mas é uma situação que nós, como profissionais de educação física, a gente precisa, sim, naquele momento, medir a glicemia. Antes de começar o exercício. É fundamental medir antes. E se tiver tudo certo, tá 200 e alguma coisinha ali, tá abaixo de 250, beleza, dá para treinar, não vai ter problema nenhum. Vai e faz o treino de uma maneira moderada ali, de maneira contínua. Se possível, mede no final. Não deu para medir no final. Raramente o indivíduo com diabetes tipo 2 que não usa sulfonilureia, ele vai ter risco de fazer hipoglicemia.
Então isso é importante a gente fazer essa relação do medicamento que ele usa com a resposta glicêmica que aquele medicamento, né, o sítio de ação onde ele vai atuar, porque essa relação ela tem que ser muito clara para nós profissionais de educação física, que é isso que vai determinar a importância de você medir a glicemia, às vezes durante o treino ou no final do treino, ou não. Então nada, entendam uma coisa, não é, são recomendações. E a recomendação ela vai variar de acordo com a sua realidade, com a sua situação. Então eu sei, eu já estou medindo a glicemia do meu aluno em vários períodos, então eu sei mais ou menos a resposta glicêmica que esse tipo de atividade está ocasionando nele. Mas é sempre importante, no mínimo, medir a glicemia antes. Se você tem dificuldade em medir antes, medir depois, porque não tem uma quantidade de tiras adequadas, a gente entende que nem em todos os lugares ou todas as pessoas, hoje já existe sim, né, tem o suporte aí, né, do Ministério da Saúde, tem um departamento lá para cuidar só de doenças crônicas, então o diabetes e a hipertensão, né, existem leis, sim, que é necessário o fornecimento aí do material para o tratamento de quem tem diabetes, mas isso envolve muitas vezes aí processos judiciais para que aconteça. Mas é outro caminho que a gente tem também. Então, mas pensando como profissional de educação física, a gente tem que pensar na segurança do nosso aluno com diabetes e principalmente na segurança da nossa carreira como profissional da educação física. Que se der ruim, certamente aconteceu na sua mão e aí certamente um processo civil vai ser muito mais caro do que qualquer quantidade de tiras ou de glicosímetros aí que você precise comprar. Então eu acho que a mensagem de hoje, né, que eu queria passar para vocês é essa informação, né, com base numa pergunta que me foi feita lá no grupo de WhatsApp. Agradeço muito pela pergunta, que eu acho que essa troca de informação ela enriquece bastante, mas é algo que nós, como profissionais de educação física, então assim, tenham para vocês, profissional de educação física não precisa ter glicosímetro, quem precisa ter glicosímetro é quem tem diabetes, que ele precisa do glicosímetro para ver a estratégia que ele vai usar para tratar a alteração metabólica que ele tem. Agora, nós como profissionais de educação física, nós precisamos do valor da glicemia na hora que você vai começar a fazer o exercício. Muitas vezes, se eu mudei o treino, eu vou precisar medir também durante o exercício. Ou se o indivíduo chegou lá e estava com hiperglicemia e fez uma correção com insulina ultra rápida, eu preciso medir no meio do treino para ver se corrigiu ou não. Ou se ele comeu carboidrato, consumiu lá carboidrato porque estava com a glicemia muito baixa, será que aquela quantidade que consumiu foi o suficiente para corrigir a glicemia? Então tem que medir no meio do treino de novo. Então são situações que a gente tem que elas são variáveis, elas não são fixas. Então, consequentemente, a gente precisa levar tudo isso em consideração na hora de treinar quem tem diabetes. Então eu espero que a informação que eu tenha trazido aqui para vocês, né, tenha sido de valor para o seu conhecimento, né, tenha contribuído para aumentar o seu conhecimento em relação a exercícios de diabetes e que você consiga aplicar essas indicações, essas recomendações no seu dia a dia, aí, prescrevendo e acompanhando o exercício para quem tem diabetes. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se vocês não estão ainda, né, participando aí da semana da prescrição do exercício no diabetes, é só ir no meu perfil aqui no Instagram e clicar lá no link que ele tem o acesso lá para você fazer a sua inscrição e participar. É um evento totalmente gratuito e são 3 aulas aí que a gente vai falar dessa parte da atuação do profissional de educação física na prescrição e no acompanhamento do exercício para quem tem diabetes. E também, se você está assistindo esse vídeo aqui, já estiver assistindo aí fora da live, né, curte aí o vídeo, compartilha com quem você acha que é legal aí compartilhar, que isso aí só ajuda a crescer o canal e, consequentemente, cada vez mais eu consigo trazer conteúdos aí sobre exercício e diabetes para vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!